pessoal, aqui é a Larissa e hoje o vídeo vai ser sobre minha viagem pra Patagônia, Calafate. Eu ia fazer um vlog, mas eu achei que seria mais interessante se eu falasse um pouco e mostrasse pra vocês as imagens que eu gravei lá. Espero que vocês gostem e que fique como uma dica de viagem pra vocês. Bom, o motivo da viagem foi que minha mãe entrou de férias, ela queria viajar e a gente começou a procurar os destinos e uma das opções que eu vi era Calafate. Eu achei bem interessante o lugar, tinha muitas coisas diferentes e também como o dólar tá muito alto, a gente pensou em ir pra lá porque como é na Argentina, são pesos. Então a gente decidiu e foi meio em cima da hora, mas a gente conseguiu. O voo não são muitas horas, mas não existe voo direto de São Paulo pra Calafate, tem que fazer escala na Argentina, a gente fez em Buenos Aires. Então, mas não fica, eu não achei cansativo pelo menos. São 3 horas até Buenos Aires e 3 até Calafate, então foi tranquilo. Quando a gente chegou no hotel, assim, difícil porque eu não falo espanhol muito bem, eu já tive aula na escola, mas mesmo assim, eles falam muito rápido, então não dá pra entender tudo. Daí eu fiquei, ai meu Deus, e agora? E agora? A gente tá ferrada. A mulher me mostrou uns 30 mil passeios e a gente ficou tipo, meu Deus, qual a gente vai fazer? A gente ficou muito confusa. Muitos passeios eram muito semelhantes e a gente ficou muito confusa, tipo, qual fazer? E eu pesquisava na internet, sei lá, como todos eram muito iguais, a gente ficou confusa. Daí eu já comecei a dar aquele nervoso, mas depois foi tranquilo. A minha primeira impressão, eu lembro que eu cheguei no hotel, a gente entrou no quarto, achei tudo muito simples, mas tinha tudo que a gente precisava, então também tranquilo. E o hotel que a gente ficou se chama Salt B&B e eu gostei bastante, o café da manhã era incluso, então isso era bom. O hotel era bem localizado, eu ficava a 8 minutos do centro, então era perto, mas acho que tem muitos hotéis na região que tem uma rua principal lá em Calafate e é onde tem restaurante e lojinhas. Daí, depois dessas ruas, só vai ter ou casa residencial, ou hotéis, ou hostel. Então, a maioria é bem perto. Tem alguns mais longes, mas a grande maioria que eu vi ficava bem perto do centro. Mas o hotel que a gente ficou, eu gostei bastante. Eu voltaria lá. Eu não sei comparar com os outros hotéis, porque o meu era simples, mas eu acho que qualquer um de lá deve ser simples, não deve ter muita extravagância. Mas os donos de lá eram uns amores, eles eram muito atenciosos, sempre ajudavam. A moça, nossa, ela explicou pra gente umas 30 mil vezes os passeios e deu o preço umas 30 mil vezes também, que a gente esquecia. Então, muito pacientes, muito legais. E tinha as cachorrinhas no hotel, que era da dona, eram 3, eram muito fofas, eu ficava brincando com elas, era muito legal. E é basicamente isso, no centro da cidade, lá tem uma rua principal, que é a Avenida del Libertador. Lá vai ter restaurante e lojinhas. As lojinhas são muito caras mesmo. Tinha chaveiro de 90 pesos, que dava quase 30 reais, não sei. Então eu achei tudo bem caro, não vale a pena comprar coisa, só se você precisar mesmo. Mas a maioria das pessoas que vão pra lá não acabam comprando coisa, porque tem tantos passeios, você fica o dia todo que você acaba indo no centro da cidade só pra comer mesmo. E também tem os restaurantes, tem vários. A gente só foi em 2 restaurantes durante uma semana, porque a maioria dos passeios é full day, então você tem que levar a sua comida. E eu acho que a maioria dos hotéis fazem lunchbox, que tipo um lanche pra você levar, né? Daí vem, na nossa lunchbox vinha muita comida. Vinha tipo 2 sanduíches, uma banana, um docinho e uma água. Eu e minha mãe, a gente pegava uma pra cada, só que no final acabava que a gente só comia uma e daí a outra a gente comia na janta porque tinha sobrado comida, então a gente acabou não comendo muito fora e isso acabou economizando um pouquinho. A maioria dos lugares em Calafate aceita peso e dólar, em alguns lugares até euro. A gente levou dólar e peso. No final podia pagar tudo em dólar, não precisava ter trocado em peso, mas depende, né? Eu acho que tem lugares que talvez não aceite dólar.
Mas aí é bom levar os dois. E, meu, nas ruas tem muito cachorro, muito mesmo. Você vai andar 2 passos, você vai ver um cachorro diferente. Mas a maioria eu acho que tem dono, porque a gente viu vários com coleira. E eles deixam solto pela cidade mesmo, porque eu acho que a cidade não é tão grande assim. E eles ficam lá e é muito legal, porque a maioria, eu acho que todos são bonzinhos. Eles ficam lá de boa e você pode passar a mão que é tranquilo. E eles são muito grandes, tem uns que parecem lobo, sei lá, é muito bonitinho, eu amei isso. Pessoal, a gente chegou aqui em El Calafate e esse é o nosso hotel. E a gente tá saindo pra explorar um pouco a cidade e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A vista aqui de cima, de perto. Gente, a gente tá aqui no centro e tem umas lojinhas e uns restaurantes, então eu vou filmar um pouco pra vocês. Cachorro! Que lindo! Várias lojinhas e restaurantes. Gente, olha essa floricultura aqui. Um pouquinho da rua, das lojinhas. Essa é a rua principal. Então tem basicamente tudo. Tem loja, tem restaurante, tipo de coisa. Bom, vou falar dos passeios que a gente fez. Como eu disse, tem vários passeios e alguns são muito semelhantes, então fica difícil saber qual é melhor. Mas a moça do hotel tentou ajudar a gente, então vou dar as dicas do que eu acabei optando e é isso. O primeiro passeio foi no Parque Nacional Los Glaciares. Demorou mais ou menos 1 hora até lá. A primeira parte do passeio a gente ia em umas passarelas que ficavam perto dos glaciares, das geleiras. E aí nisso a gente ficou 4 horas lá, é bastante tempo eu achei, mas deu pra explorar bastante, porque é bem longa as passarelas, tem várias direções. Daí a gente foi pra direção norte, a gente ficou andando por lá, tirando foto, e também a gente lanchou, que tem lugar pra sentar. Depois a gente se encontrou com todo mundo que era da excursão. Depois a gente foi ver as geleiras do lado sul, de barco, e o barco deixou a gente pra fazer o mini trekking, que o passeio chama mini trekking. E lá foi muito legal, porque tudo é muito bonito, você fica, meu Deus, isso existe, sabe? Parece que é uma tela pintada, é muito surreal. E no mini trekking a gente tinha que pôr uns grampones, que é um negocinho pra você não escorregar no gelo, pra fixar assim no gelo quando você pisa, pra ninguém escorregar nem nada. Então isso dava mais segurança e a gente ficou meio que escalando as geleiras, porque querendo ou não é subida, descida e várias coisas, mas daí os guias eles ajudam, então foi tranquilo. Pra mim foi tranquilo, mas minha mãe ela ficou com um pouco de medo. Mas acho que dá pra qualquer pessoa fazer, sem ser grávida ou muito idoso, né? E pra fazer o mini trekking, se eu não me engano, é maior de 18 anos que pode. E foi muito divertido, sério, eu gostei muito. Foi uma experiência muito diferente de tudo que eu tinha feito. Então, sério, foi muito demais, eu fiquei muito feliz. E daí a gente ficou lá fazendo mini trekking nas geleiras e depois, no final de tudo, eles pegaram gelo da geleira e colocaram em copos e serviram um whisky pra gente. Daí foi divertido também e deram chocolate, então foi muito legal. Bom, o segundo passeio foi em Torres del Paine, que fica no Chile, então esse foi mais demorado, a ida. A gente foi com 4x4, que é meio um ônibus, um caminhão, e lá é um parque, mas não é um parque comum. Você vai andar o parque inteiro com 4x4, e daí vai parar em algum ponto e você vai descer e ver a vista, tirar foto, essas coisas. E também a gente fez um trekking, que é uma caminhada em uma
parte determinada lá. E a gente viu cachoeira, montanhas, lagos muito bonitos com cor tipo azul turquesa, surreal. Nossa! Lá venta muito, muito mesmo. Tipo, o 4x4 balançava quando tava ventando demais. Sério, várias pessoas caíram de tanto vento, assim, de tipo desequilibrar e cair no chão. E eu quase caí várias vezes também. E depois, pra lavar o cabelo, tinha tanta areia, mas tanta areia, que eu lavei o cabelo 5 vezes e ele ainda tava sujo, sério. O passeio que a gente fez foi o Safari Experience e esse daqui a gente jurava que ia ver vários bichinhos e tal e tipo, não tem muito bicho. Os únicos bichos que a gente conseguiu ver foi cavalo, muitas lebres, nossa, muitas lebres e guanacos também. Vários tipos de pássaro. Esse passeio de safari foi na estância 25 de maio. Lá tem muitas estâncias, tipo, estância fazenda, tem muita fazenda. Daí nisso era um jeepzinho, só que era um 4x4. E ele ia no caminho, a gente descia, daí ele explicava um pouco da história do lugar, de eucalafate, de planta, ele explicava tudo. Então foi bem interessante a gente conhecer um pouco mais sobre o lugar e as paisagens também eram muito bonitas, muito mesmo. E no final do passeio, a gente parou em uma casa lá na fazenda e tinha vinho, pão, queijo, azeitona. A gente ficou comendo lá e depois ainda teve um jantar. A gente nem esperava que ia... Eles falaram que ia ter janta, mas como em todos os passeios eles dão tipo sanduíche, a gente pensou que ia ser um sanduíche, mas não, eles serviram um macarrão com uma carne que tava muito gostoso, foi muito legal. Gente, eu quis tirar uma foto bonitinha na planta, daí acontece que ela mancha a roupa. Olha isso. Fotogênicas. E no outro dia a gente fez um passeio de caiaque no Rio Leona. E nossa, sério, foi tenso esse dia. Porque eu nunca tinha andado de caiaque, daí eu já tava meio assim, né? E eu tava com muito medo, porque imagina se cair no rio que é, sei lá, 0 graus. Então eu fiquei meio apreensiva, mas foi muito legal, a gente conseguiu. Quer dizer, mais ou menos, mas eu vou chegar ainda nessa parte. Que a gente foi de caiaque até um ponto e no passeio de caiaque eles dão todas as roupas de neoprene, tudo, sapatinho, casaco, várias coisas. E boné também. E nisso ele ensina a gente a como usar o caiaque. E daí a gente fica treinando um pouco antes de ir pro rio mesmo. E daí já no rio é um pouco tenso, porque querendo ou não o rio é um pouco bravo. Então a gente fica meio apreensiva, mas a gente conseguiu. Apesar de várias vezes pro lado errado ou empacar um pouco. Mas a gente não caiu, não virou. Mas teve gente no nosso grupo que virou e, nossa, foi muito tenso, sério. Mas daí foi isso, a gente foi indo pelo rio, chegou num lugar que era meio montanha, assim, meio deserto. E daí a gente fez um trekking lá. Mas, meu Deus, essa parte foi muito tensa, porque eu já tava muito cansada do caiaque, tava com tudo doendo já. Daí a gente teve que subir, sei lá, 1 hora a montanha. A gente subiu até o topo da montanha. Em lugares que nem tinha caminho, você só tava tipo, meio que escalando a montanha, então foi muito tenso. Eu tava próximo da morte ali, eu ficava sentada. Quando eu cheguei no topo da montanha, eu não conseguia ficar, tipo, tirando foto, igual as outras pessoas estavam. Eu fiquei, tipo, sentada. E foi isso. Mas daí depois a gente desceu a montanha e graças ao guia eu consegui descer, porque eu não tava
conseguindo, tava com medo. Daí ele me deu a mão e eu consegui descer com ele. Mas daí a gente lanchou. E nisso a gente pensava que, sei lá, a gente ia voltar pra van e ir embora. Mas não, daí o guia chegou e falou que a gente ia de caiaque. Daí, nossa, foi tenso, porque eu já tava cansada da primeira vez do caiaque. Daí depois da subida, da descida, daí de novo voltar pro caiaque, daí foi tenso. Quem que tiver interesse de ver fotos, essas coisas do caiaque, eles têm página do Facebook que chama Caiaque Santa Cruz. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, vai ter foto minha lá. Então, se vocês olharem, vocês vão ver fotos minhas. E no último dia a gente só andou a cavalo e foram só 2 horas, mas acho que foi ideal. Tem mais horas, mas ia ser muito tenso, porque você começa a ficar dolorida do cavalo depois de ficar muito tempo em cima, e como a gente não tá acostumado, a gente pegou só 2 horas. Mas foi muito legal também, muito diferente. Onde a gente andou tinha a vegetação e o lago, a vista do lago, então tudo muito bonito, muito diferente também de tudo que eu já vi, assim. Juro, todos os passeios foram muito legais, muito diferentes, com paisagens maravilhosas, que parece que você tá vendo uma pintura, uma fotografia. Mas então, a gente acabou fazendo só isso no último dia, mas também porque a gente tava muito cansada. Eu, por exemplo, não faço nenhuma atividade física, e eu fiz atividade física todos os dias, e atividade física pesada, né? Que não é uma coisa simples, tipo ir na academia e ficar meia hora na esteira. Era, sei lá, 1 hora de caminhada. O caiaque a gente fez 14 quilômetros no rio, então era bastante coisa. E daí a gente optou por ficar de boa, porque a gente tava muito cansada. E foi basicamente isso. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado com vontade pra ir ao Calafate. Vocês consigam ir um dia, porque é muito legal, muito mesmo. Vocês vão amar. Eu amei muito. E é isso. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E compartilhe também o vídeo. Bom, beijos. Tchau. Nossa, tchau.